Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre diluição ou concentração de uma solução. Às vezes, quando a gente fala de algum assunto de química, muitas vezes o aluno imagina uma coisa bem distante. Mas na sua casa você faz uma diluição ou às vezes faz uma concentração. Diluição, por exemplo, você vai no supermercado, compra um vidrinho de suco concentrado e aí você chega na sua casa, coloca uma quantidade maior de água, porque o concentrado já tem água, mas você coloca uma quantidade maior. E aí você faz o seu suco, né? Então aí você está diluindo, né? E quando você vai concentrar, por exemplo, está fazendo um feijão, ou às vezes um caldo, você deixa fervendo para que evapore a água e para que o caldo fique mais grosso. Eu tinha uma tia que ela fazia sabão de bola, que eles falam, né, de quadra ou de quadra, sei lá. Ela pegava uma certa quantidade de cinza, colocava numa lata, ia colocando água até que aquilo ficava parecendo uma argila. Ia colocando água, de repente começava a pingar embaixo, ela colhia uma boa quantidade de água que passava pela cinza, fervia no tacho de cobre, hora que diminuía pela metade, ela utilizava para fazer o sabão. Na realidade, a cinza é óxido, geralmente de potássio. E na hora que passa a água, se transforma em hidróxido de potássio, muito parecido com a soda cáustica. Isso que ela utilizava para fazer sabão. Então, nós podemos ter uma solução e diluir ela, ou podemos ter uma solução e concentrar ela. Isso em laboratório é muito utilizado. Tem-se uma solução, quer-se uma solução mais fraca, acrescenta-se mais solvente. No caso da água, é um solvente universal e ele é utilizado para muitas coisas. Mas tem diversos de outros solventes por aí. Então, nós vamos trabalhar em cima disso hoje, né? Diluição e concentração. Só uma observação antes da gente partir para os cálculos, é que eu olhando sobre isso na internet também, e vi gente falando de uma maneira não muito correta. É muito simples. Você vai colocar mais água no seu suco, você está diluindo. Quando você compra, já fala, este suco é concentrado. Então, é isso mesmo. Coloca-se água, dilui. Tira-se a água, concentra. Mas isso em casa você faz na hora que você está fazendo seu arroz, na hora que está fazendo seu feijão. Na hora que você faz o arroz, você coloca a água, você experimenta o sal, está meio salobo. E aí na hora que evapora a água, está quase terminando de secar, você experimenta, já está mais salgado, quer dizer, concentrou. Eu vi na internet alguns youtubers se referindo à concentração e à dissolução como sendo a mesma coisa, né? Então, uma coisa é você diluir, coloca-se água, outra coisa é concentrar, retira-se água, são duas coisas distintas. E aí eu vi eles se referindo como sendo o mesmo processo de concentração e diluição, se referindo como diluição, e não é. Então, sempre que você tiver dúvida, você deve consultar o livro. O livro é a melhor fonte. Temos muita coisa boa na internet, mas temos muita coisa que não é 100% certo ou totalmente errado. Antes de nós partirmos para os cálculos definitivos, é importante que a gente dê um reforço aí, né? Operação de diluição. Nós temos uma solução inicial, onde a massa do soluto vai ser a mesma da massa do soluto quando a solução estiver diluída. Então, nós temos aqui uma solução, aqui dentro tem uma certa quantidade de soluto, aí nós colocamos o solvente.
o volume vai aumentar, a concentração vai modificar, mas a massa absoluta aqui, ela vai ser constante. No caso aí de diluição, de concentração, nós temos uma solução inicial, foi retirada uma certa quantidade de solvente, então a massa permaneceu constante, mas aí a solução vai estar mais concentrada. A concentração mudou e o volume mudou. O que muda então é o volume e a concentração. A massa permanece constante. Aqui nós vamos trabalhar a diluição, né? Que o primeiro que nós vamos fazer é a concentração em massa, que significa concentração comum. Concentração comum é massa absoluta dividido pelo volume da solução. Então, para calcular a massa absoluta, nós multiplicamos a concentração vezes o volume. Mas neste caso, a massa absoluta vai ser constante. Então, suponhamos que você tenha aí a seguinte situação. Você tem 50 gramas de um soluto em um volume de solução de 100 ml. Você vai pegar e colocar mais 100 ml de água, então o volume vai para 200 ml, a solução vai ficar menos concentrada, mas os 50 gramas do soluto vai permanecer constante. Baseado nisso, a gente faz essa fórmula para calcular qualquer um dos 4 valores. Se a fórmula matemática envolve, por exemplo, 4 valores, se estiver faltando um deles, através dos outros você consegue calcular. Considerando que a massa é constante, nós podemos fazer essa fórmula aí. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Então, baseado nessa fórmula, dá para a gente fazer o cálculo envolvendo diluição ou concentração. Então, vamos supor o seguinte exemplo, né? Suponha que seja necessário calcular o volume de uma solução aquosa de sulfato de sódio. O símbolo do sulfato de sódio é este aqui, a 60 gramas por litro. Então, observem que tem a concentração, mas não tem o volume inicial aí, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 750 ml, que é a mesma coisa que 0,75 litros, e de concentração 40 gramas por litro. Então, este aí é as informações, o que você tem aí para equacionar o exercício. Então, baseado nessa fórmula que nós acabamos de falar aí, nós vamos colocar os valores. Então, a concentração inicial é de 60 gramas por litro, vezes volume inicial, que vai ser igual a concentração de 40 gramas por litro vezes o volume final, que vai ser de 750 ml, que é a mesma coisa que 0,75 litro. Fazendo a multiplicação aí de 40 vezes 0,75, lembrando que quando você tem aí duas unidades medidas que são idênticas, você elimina. Então, a minha resposta vai ser obrigatoriamente em litros. Multiplicando 40 vezes 0,75 vai dar 30 litros.
40 vezes 75 vai dar igual a 30 litros. E 60 vezes o volume inicial continua 60 vezes volume inicial. E aí vai dar então, este volume inicial vai dar aqui, ó, 60 vezes, aí o volume inicial vai dar então 30 dividido por 60. Então o volume inicial vai dar 0,5 litro. Como o volume inicial dá 0,5 litro e o volume final dá 0,75, para a gente obter este volume final aí, nós vamos ter que colocar, portanto, nós vamos ter que colocar 0,25 litros, que é a mesma coisa que 250 ml ou 250 centímetros cúbicos. Então, concluindo, para que passe de 60 gramas por litro para 40 gramas por litro, né? De 60 para 40, de 500 ml ou 0,5 para 750, nós vamos ter que pegar esse volume inicial aqui e acrescentar 250 ml ou 0,25 litro para que a gente obtenha uma solução de 40 gramas por litro e um volume de 750 ml ou 0,75. A outra forma de nós resolvermos esse mesmo exercício seria através da regra de 3 simples. Então você tem uma concentração final aqui que é de 40 gramas por litro, ou seja, 40 gramas em 1 litro. Então, a cada 1 litro de solução, eu vou ter que ter 40 gramas. Só que nós temos 0,75 litros só, que é o volume final. Qual é o valor que nós vamos ter de soluto em gramas? Então, fazendo a regra de 3 aqui, x vezes 1x, 40 vezes 0,75 dá 30 gramas. Ou seja, em 0,75 litros, que vai ser nosso volume final, nós vamos ter 30 gramas do soluto. Então, aí a gente volta aqui novamente, né? A concentração inicial é de 60 gramas em 1 litro. Se em vez de ser 60 gramas, eu tiver 30 gramas, como é a nossa situação aqui, vai ser a solução final. Se em vez de 60 gramas em 1 litro, eu tiver 30 gramas, qual vai ser esse volume inicial aí em litros? Então, fazendo a regra de 3 simples aí, volume inicial vezes 60, então vai ser volume inicial vezes 60, 30 vezes 1, aí o volume está multiplicando 60, 60 passa para o lado oposto, dividindo, então vai ser 30 dividido por 60. Poderia cortar aí também, vai dar 3 por 6. Dividindo dá 0,5 litro. Então o volume inicial é de 0,5 litros. Para ele chegar a 0,75, vamos ter que acrescentar 250 ml ou 0,25 litros. Não importa a maneira que você resolve, o importante é que você resolva corretamente. Este aí é o segundo exemplo. Imagine a seguinte situação. Acrescentam-se 300 ml de água a 200 ml de água de uma solução a 10 gramas por litro de cloreto de sódio, sal de cozinha. Qual a concentração final dessa solução? Então, vamos anotar os dados que o exercício oferece. Acrescentam-se
300 ml de água a 200 ml de uma solução. Então, na realidade, nós temos 200 ml de uma solução de concentração 10 gramas por litro. E a esses 200 ml, que é o volume inicial, nós vamos acrescentar 300 ml de água, que é a mesma coisa que 0,3 litros. Então, o volume final vai ser os 200 que já existem, mais os 300, que vai dar 500 ml ou 0,5 litro. Ou seja, o volume inicial é de 0,2 litros, o volume final é de 0,5 litros. Concentração inicial é de 10 gramas por litro. Qual vai ser a concentração final? Não sabemos. Então, nós vamos resolver colocando a fórmula, né? Lembrando que é concentração inicial vezes volume inicial e concentração final vezes volume final. Então, vai ser assim, ó, né? Concentração inicial e concentração final vezes volume inicial. E aqui é vezes volume final. Então, baseado nessa fórmula, a gente vai colocar os valores aí. A concentração inicial, nós vimos que é de 10 gramas por litro. O volume inicial, nós vimos que é 0,2. Concentração final não tem, pois é justamente o que pede no exercício. Volume final, 0,5. Então, 10 vezes 0,2 dá 2 gramas. Lembrando que eliminando as unidades medidas litro, sobra só gramas. Concentração final vezes 0,5, continua a concentração final vezes 0,5. Está multiplicando, passa para o lado oposto, dividido. Então, esse 0,5 vem para cá, que é mais comum a gente colocar dessa forma. Então, vai dar 2 gramas dividido por 0,5 litros. A resposta final, então, e concentração final é de 4 gramas por litro.